Bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo, por favor, em Mateus capítulo 16. Nós iremos ler a partir do versículo 13. É isso mesmo, dia 18, segunda-feira, às 19h30, primeira convocação. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Voltando ao versículo 13, nós lemos que indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que é o Filho do Homem. O texto diz que Jesus foi para a região de Cesareia. Quando a gente pensa na ideia de Cesareia, isso traz consigo a ideia de César. Haviam várias cidades naquele tempo que foram nomeadas de Cesareias, porque foram cidades construídas em homenagem a César Augusto principalmente. Como nós tivemos também na antiguidade as Alexandrias. O Murilo inclusive citou na escola dominical um dos homens citados no livro de 1 Coríntios, que é Apolo, que era um judeu de Alexandria, e Alexandria era uma cidade que foi construída em homenagem a Alexandre. Era comum na antiguidade as pessoas construírem cidades em homenagem aos seus fundadores. Cesareia de Filipe foi criada em honra a ele, a César. Ficava a mais ou menos 40 quilômetros de onde Jesus estava. O texto que vimos na semana passada, mais ou menos 40 quilômetros para cima, na base do Monte Hermon, ali perto da nascente do Rio Jordão, um lugar muito bonito. Mas a cidade em si, a cidade de Cesareia de Filipe, era uma cidade pagã na sua maioria. Haviam 3 deuses, principalmente naquela cidade. 3 deuses que eram adorados ali, desde os antecessores de Jesus até os seus próprios dias. O primeiro deles era Baal, um deus cananeu. O segundo deles era Pan, o deus Pan, que era um deus grego. E o terceiro deles era o próprio deus Augustus, que era um deus romano, que era o próprio imperador romano. E ela era chamada de Cesareia de Filipe, porque Filipe, o tetrarca, Filipe, um dos filhos de Herodes o Grande, que era governador naquela região ali no norte, ele foi responsável por embelezar a cidade em homenagem a César Augusto. Por isso era Cesareia de Filipe. O cenário provavelmente era de uma região muito bonita. Uma cidade moderna, uma cidade propícia para o descanso, uma cidade na beira de montanhas, onde o Rio Jordão nascia, uma cidade onde se via neve, se via lagos, se viam árvores frondosas, uma região muito bonita no norte. Foi para lá que Jesus foi. E ali ele estava descansando, como a gente vai ver daqui a pouco. E Jesus pergunta naquela região quem os homens, os outros, dizem que é o Filho do Homem. E assim, a gente sabe que Jesus não estava muito preocupado em querer saber o que os homens estavam falando, quem ele era, porque Jesus sabia o que os homens diziam a seu respeito. Não era esse o ponto. Jesus sabia que os homens maus chamavam ele de demônio. Não era isso?
Os homens maus chamavam ele de Beelzebul ou coisa pior. Então Jesus sabia disso. Jesus também sabia que os homens bons falavam coisas boas a respeito dele. Não era esse o ponto. O que Jesus estava preocupado, o que ele queria chegar, era uma resposta que viesse dos próprios apóstolos. O que os outros pensam ao meu respeito, mas o que vocês dizem a esse respeito? Era ali que Jesus queria chegar. No versículo 14, então, nós começamos a ver as respostas. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Interessante que Lucas vai nos dizer, no seu evangelho, que foi após um momento de oração, que Jesus fez essa pergunta. Lá em Lucas 9,18, nós lemos que aconteceu que enquanto Jesus estava orando, em particular, olha que interessante, isso Mateus não conta para a gente. Aconteceu enquanto Jesus estava orando em particular, achava-se presente aos seus discípulos, a quem perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? E alguns dizem então: o Senhor é João Batista. Algumas pessoas estão afirmando isso a respeito do Senhor, João Batista. Muitos acreditavam nisso, pelos mesmos motivos que Herodes e os seus acreditavam também nisso. Vocês lembram lá em Mateus capítulo 14, versículo 2? Eu trouxe o texto aqui também para vocês, Mateus 14, 2. E disse aos que o serviam: esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Quando Herodes ficou sabendo que Jesus estava na sua região, mandou trazer Jesus, mas Jesus não quis ir. Ele disse: eu não vou ao encontro daquela raposa velha. Foi assim que Jesus chamou Herodes. Em outro tempo eu o verei. E ele só o encontrou no dia da sua crucificação. Mas aqui, Herodes e aqueles que estavam com ele, quando ficaram sabendo de Jesus, acharam que Jesus era João Batista, que tinha ressuscitado dos mortos. Desde Herodes se acreditava que Jesus era João ressuscitado. As pregações que João Batista fazia eram muito parecidas com as pregações que Jesus fazia, todas inflamadas, falando contra o pecado, chamando as pessoas ao arrependimento. O poder com o qual João Batista pregava era muito parecido com o poder com o qual Jesus Cristo também pregava. Os discípulos que João Batista tivera eram os mesmos discípulos que Jesus agora tinha. Muitos dos discípulos que seguiam João agora eram discípulos do próprio Jesus. Por isso muitos acreditavam que era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos. Mas outros, diz o versículo 14, diziam que era Elias. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias que ressuscitou dos mortos. Por que Elias? Bem, o começo do evangelho de Lucas, se nós olharmos lá em Lucas 1,17, lá diz o seguinte: irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Ou seja, alguns já haviam dito que Elias viria, e embora João veio no poder do Elias, alguns ainda estavam aguardando que esse tal de Elias pudesse vir. Mas a ideia que estava prevalecente no grupo de Jesus, no movimento de Jesus, entre aqueles que eram seguidores de Jesus, era que Elias já veio, e Elias era João Batista. João Batista veio no poder de Elias. Quando o Antigo Testamento profetizou da vinda de Elias, do retorno de Elias, esse era João Batista. Mas a maioria das pessoas estavam meio que dormindo para essa realidade. O próprio Jesus falou que João era Elias. Veja Mateus 17, 12. Eu, porém, lhes digo, Mateus 17, 12. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram, pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Ou seja, o próprio Jesus comparou com Elias, o próprio João Batista. E muitos ainda achavam, não é, que Jesus era o próprio Elias. Talvez pelo seu poder dado por Deus, e talvez por uma má interpretação lá de Malaquias, capítulo 4, versículo 5,
que diz assim: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja, é uma profecia de mais de 400 anos antes de Jesus nascer. Elias virá, e ele virá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas alguns achavam que essa interpretação, que esse texto não falava de João Batista, mas falava de Jesus. Jesus seria o precursor do Messias. As pessoas estavam confusas também. Por isso algumas pessoas dizem: o Senhor é Elias, o Elias lá de Malaquias. O Senhor está preparando o caminho do Messias. Diziam isso para Jesus. Estavam loucos, mas era o que os outros diziam. Outros diziam que era Jeremias. Uns diziam que era João Batista, outros diziam que Jesus era Elias, outros diziam que Jesus era Jeremias. Esses que diziam de Jeremias, diziam que Jesus era Jeremias voltado dos mortos, por causa de uma lenda registrada em 2 Macabeus, texto que não está nas nossas Bíblias, mas que está em algumas Bíblias, especialmente católicas, não é? E que estava também na literatura judaica daquele tempo. E o texto de 2 Macabeus 2, de 4 a 7, fala de que Jeremias voltaria para restaurar algumas coisas do templo. E eu trouxe o texto aqui para que vocês conheçam o que os judeus daquela época esperavam. Olha, escutem, o escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca, pelo tabernáculo, quando se dirigisse à montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, na qual mandou depositar, aqui está falando de Jeremias. Jeremias mandou depositar a arca, aqui é a arca da aliança, segundo a lenda, porque ela se perdeu na destruição do templo, né? Não existia mais na época de Jesus, por exemplo. Então mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida tapou a entrada, isso tudo lá na montanha onde Moisés subiu, o Sinai. Alguns daqueles que o haviam acompanhado, voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido, até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Está aqui a chave da interpretação do texto. No final aqui do versículo 7, a ideia era que os judeus tinham na época do Novo Testamento quando chegar a época do Messias vir, quando o Messias chegar, o Messias será o próprio Jeremias ressuscitado dos mortos. Será o Jeremias de Macabeus. Ele tirará de novo o altar, tirará o tabernáculo, tirará todos os sinais, tudo aquilo que foi depositado, a própria arca da aliança, e restaurará o templo, restaurará o povo, e Deus reunirá o povo e usará de misericórdia sobre o seu povo quando Jeremias voltar. Por isso que algumas pessoas na época de Jesus diziam: Jesus é Jeremias que voltou, porque Deus vai agora reunir de novo o seu povo. Muitos esperavam que entre aspas aqui, profecias de Macabeus estava se cumprindo e que Jeremias estava voltando. Muitos achavam também que Jesus veio para restaurar aquilo que Jeremias fazia. Jeremias era um grande profeta e Jeremias chamava o povo ao arrependimento. Jeremias chamava os líderes religiosos, confrontando o tempo todo eles para o arrependimento. E isso aconteceu também com Jesus, igual Jesus. E por fim, alguns acreditavam que Jesus era um dos profetas. O que os homens dizem a respeito de mim? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas que voltou dos mortos. Por fim, alguns acreditavam que Jesus era um dos profetas. Parte do ministério de Jesus era pregar fortemente o reino de Deus e sobre a vinda deste reino, e isto assemelhava Jesus com os profetas do Antigo Testamento. Por isso muita gente acreditava que Jesus era um dos profetas do Antigo Testamento. E continuando no nosso texto lá de Mateus capítulo 16, no versículo 15, diz que ao que
Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Essa é a grande questão. E vocês? O que dizemos a respeito de Jesus é aquilo que cremos a respeito dele. E aquilo que cremos a respeito dele determina o nosso destino na eternidade. Eu vou dizer de novo: aquilo que nós dizemos, aquilo que você diz, quem é Jesus para você, determina aquilo que você acredita a respeito dele. E aquilo que você acredita a respeito dele vai determinar onde você vai passar a eternidade. Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Por isso essa pergunta é tão importante. O que você diz a respeito de Jesus? E note que os discípulos não disseram: Jesus é tudo. Essa é a pergunta que a resposta que as pessoas dão hoje quando se faz a elas a pergunta: quem é Jesus para você? Jesus é tudo. Não, Jesus não é tudo. Quando você dá uma resposta tão vaga, tão vazia assim, é porque para você Jesus não é nada. Você não o conhece, você não o tem como seu amigo, você não tem como seu amado, você não tem como seu amante, você não tem como seu rei, você não tem como sua rocha, você não tem como seu libertador, você não tem como seu amparo, você não tem como seu consolo, você não tem como aquele que está ao seu lado em todo o tempo para lhe amparar. Não, você divaga a respeito dele e acha que ele é tudo para você. Mas tome cuidado com esse tipo de afirmação. Jesus não pode ser tão vazio assim para nós. Nós precisamos ter muito certo diante de nós quem é Jesus. Quem é Jesus para nós, de um modo pessoal, e por isso essa pergunta é tão importante. E aqui, a pergunta está no plural: quem é Jesus para vocês? Jesus queria ouvir uma resposta deles. Isso significava o pensamento de todos eles. E Pedro, quando Pedro responde, ele age como um porta-voz do grupo. Pedro, ele não vai aqui de forma vazia falar, mas ele vai de um modo geral falar em nome de todos. E a salvação é algo pessoal, e eles deveriam ter o que dizer a respeito de Jesus. É por isso que aí no verso 16 nós lemos que Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, em nome de todos, cria que Jesus era o Messias. O Senhor é um Cristo. O que significa Cristo? Messias. A palavra Cristo, Christos, é a palavra grega para Messias, que é a palavra hebraica. É a mesma coisa, a mesma coisa. Uma palavra em grego, outra palavra em hebraico. Que significa em português traduzido o ungido. Ungido por quem? O ungido pelo Espírito, como está lá em Isaías capítulo 61. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Para fazer o quê? Para poder trazer alívio, paz, libertação, salvação, redenção, cura, vida. Jesus foi feito o nosso Salvador quando ungido por Deus, Ele foi trazido até nós. E Pedro diz isso a respeito dele: o Senhor é o ungido de Deus. E não tem ninguém como o Senhor. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro diz também. Contrastando com aquilo que Jesus havia perguntado antes. Porque Jesus tinha perguntado: o que os homens dizem sobre o Filho do Homem? O que os homens dizem sobre o Filho do Homem? Jesus diz que Ele mesmo é o Filho do Homem. Mas aí Pedro diz que Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Filho do homem, Filho de Deus. Para Pedro estava muito clara essa ideia. O Senhor pergunta o que os homens dizem a respeito do Filho do homem, que é o Senhor. Mas eu digo que o Senhor não é só Filho do homem, mas é Filho de Deus.
E a expressão Filho de Deus também era uma expressão messiânica, também era uma expressão que testemunhava a fé de que o Senhor Jesus era o ungido de Deus, o prometido, que viria para curar a humanidade. Mas não é somente o Filho de Deus, mas o Senhor é o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus que é, o Filho do Deus que sustenta, o Filho do Deus que profetiza e acontece, o Filho do Deus da verdade, o Filho do Deus vivo, não de um Deus morto, não do Deus Pan, não do Deus Baal, não do Deus Augustus. O Senhor é o Filho do Deus que está vivo e reina para os séculos dos séculos. Veja que a confissão de Pedro não é uma confissão vazia. A resposta de Pedro foi muito especial. E à resposta de Pedro, Jesus responde no versículo 17, dizendo: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Jesus chama Pedro aqui pelo nome de batismo dele, nome de nascimento, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Olha que interessante, bem-aventurado. Ó Pedro, como você é feliz, como você é especial. Sabe por que você é feliz? Porque você não nasceu com esse conhecimento. Você não ficou sabendo que eu sou tudo isso que você disse que eu sou, porque você descobriu com a sua própria capacidade, com a sua própria inteligência. Você só disse o que você disse a meu respeito, porque Deus colocou isso no seu coração e na tua mente. Se Deus não tivesse aberto a tua mente para você entender isso a meu respeito, você nunca saberia que eu sou o Filho do Deus vivo. Nunca você e eu chegaremos ao conhecimento de quem é Jesus, sem que Deus abra a nossa mente e nos leve até lá. Só Deus pode abrir a sua mente e fazer com que a sua mente seja cheia de conhecimento de Deus, por meio de Jesus. Você quer conhecer quem é Jesus? Você quer conhecer quem é Deus? Você quer conhecer quem é o Espírito? Você precisa que o próprio Deus abra a tua mente, coloque nela o conhecimento, e então você saberá. Nenhum homem é capaz de, por sua própria capacidade, chegar à própria salvação, chegar ao conhecimento de Deus. Não existe caminho humano, não existe liberdade humana para Deus. Com relação a Deus, como Paulo escreveu aos Efésios, nós estamos mortos, cegos. Como Lázaro estava no túmulo, 4 dias morto e fedendo, até que Jesus disse: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscitou. É assim com a gente também. Nós estávamos mortos, e nós só chegamos ao conhecimento de que Deus existe, Cristo existe, Ele me ama, Ele morreu na cruz para me salvar. O Espírito Santo existe, e Ele abriu o meu entendimento para eu entender essa palavra, porque Ele quis, e não porque eu quis. Primeiro eu fui amado para que agora eu possa amar. Primeiro Ele veio a mim para que agora eu possa ir até Ele. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Interessante, né? Não era esse o nome que Jesus chamava Pedro. Não era Simão Bar-Jonas. Bar, a palavra bar em hebraico significa filho. Isso significa que o nome do pai de Simão era qual? Jonas. Simão Bar, filho, não é? Jonas. Simão Bar-Jonas é Simão, filho de Jonas. E Simão aqui é Pedro, porque foi Pedro que falou. Simão era o nome dele, e provavelmente o nome dele então de batismo era Simão Bar-Jonas. Mas não era assim que Jesus chamava Pedro. Como era que Jesus chamava Pedro? De Pedro. E de Cefas também, não é? Cefas, que significa cabeça. Esses eram 2 apelidos que Jesus deu para Simão. O primeiro apelido que Jesus deu para Simão era Cefas, cabeça. O segundo apelido que Jesus deu para Simão era Petros, pedra. Mas aqui, ao invés de chamá-lo por esses apelidos, Jesus o chama pelo nome de nascimento,
pelo nome que ele nasceu cego, pelo nome que ele nasceu morto, pelo nome que ele nasceu perdido, pelo nome que ele nasceu quando ele não conhecia Deus. Jesus diz: como você é feliz, você que nasceu sem conhecimento de Deus, você que nasceu Simão Bar-Jonas, você que nasceu longe, sem conhecimento nenhum, você que nasceu perdido, você que nasceu distante de mim, como você é feliz. E ele diz aqui: porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você. Isso o quê? Essa confissão que você acabou de fazer, que eu sou o Filho do Deus vivo. Não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Não vem de nós esse conhecimento, mas de Deus. Não foi carne e sangue, mas o Pai. E a gente vê isso ao longo das Escrituras. Por exemplo, em Mateus capítulo 11, no versículo 27, Jesus diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Note, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E agora preste atenção. E ninguém, isso inclui você e eu, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se o Filho de Deus não quiser revelar o Pai a você, você não conhecerá o Pai. Se você conhece o Pai, é porque o Filho de Deus quis revelá-lo a você. Não há livre-arbítrio em você. Não há liberdade em você para Deus. Você está morto em seus pecados. Eu estava morto em seus pecados. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Foi Ele que abriu os nossos olhos. E Ele nos trouxe. Um outro texto no qual nós lemos a mesma coisa é João 6, 44. Olhe, ninguém, isso inclui você e a mim, ninguém pode vir a mim se, olha a condicional aqui, o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Quem é que pode vir a Jesus? Quem quiser? Quem quiser pode se converter? Quem quiser pode vir a Jesus? Quem quiser pode tomar a decisão? Quem quiser pode sair do seu lugar e vir? Não, jamais foi assim. Jamais na história do cristianismo. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Por que eu digo isso? Porque se um dia você tomou a decisão, louve a Deus, porque o Pai te trouxe a Jesus. Louve a Deus porque o Pai fez de você um presente ao Filho. Todos nós também, se cremos, só cremos porque o Pai nos mostrou o Filho, nos atraiu ao Filho, nos trouxe ao Filho. Nós somos presentes, você é um presente do Pai para o Filho. O profeta Isaías disse isso na sua profecia lá em Isaías 53 também, que o Pai daria muitos por causa do seu sacrifício. Será que você é um desses muitos? Talvez sim. Se você crê com todo o seu coração que Cristo é o teu Senhor e Salvador, então você é um desses presentes. E no versículo 18 nós lemos o seguinte, continuando: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, existem várias interpretações para essa passagem. E a mais provável, apesar de alguns abusos que nós encontramos, especialmente na Igreja Católica Apostólica Romana, é muito provável que a interpretação que a Igreja Católica Romana faz seja a mais correta, que é a que Pedro é a rocha aqui afirmada. Mas não ele como homem em si, que é o abuso que é feito na interpretação aqui, mas ele como apóstolo. E um outro abuso aqui, que seria Pedro sozinho a rocha. E a gente vê por aquilo que o próprio Pedro escreveu, a gente vai ler, e por aquilo que Paulo também escreveu, que não era Pedro sozinho, mas os demais apóstolos com ele, a rocha da igreja, o fundamento da igreja. Bem, até Pedro sabia que a verdadeira rocha sobre a qual a igreja seria edificada, seria Cristo. Ele escreveu isso em 1 Pedro, capítulo 2,
dos versos 4 a 8, que diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Cristo é a rocha. Ele está deixando claro aqui. É sobre esta rocha que estas rochas que estão aqui na minha frente são colocadas. Cada um de nós somos uma rocha desse edifício celestial. Cada um de nós somos um bloco, somos um tijolo, que somos colocados um sobre o outro, para a edificação da casa de Deus. Mas qual é a rocha fundamental, o alicerce dessa casa? É Cristo, que é rocha para nós, mas pedra de tropeço para os descrentes. Pedro diz aqui. Jesus diz que Ele vai edificar a sua igreja, lá em Mateus 16. Ele é a rocha, mas Ele é também o construtor. Ele é o alicerce, mas Ele é o pedreiro que constrói. E fica mais evidente de que Pedro é o representante quando Paulo fala do fundamento dos apóstolos lá em Efésios 2:20, que diz assim: edificados sobre o fundamento de Pedro, o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então notem, Jesus é a pedra angular, mas sobre Jesus está outra grande pedra, que é o fundamento dos apóstolos, dos quais Pedro é o grande representante. E é isso que Jesus estava falando para ele lá em Mateus 16, que nós acabamos de ler. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre esta fé. E basta lembrarmos, meus irmãos, que não era Pedro pessoa, porque nesse mesmo capítulo 16, nós vamos ver domingo que vem, Pedro, ele não se tornou uma pedra, Pedro se tornou um muro, uma parede, quando ele quis impedir Jesus de ir para a cruz. Jesus falou: sai da minha frente, Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás. Menos de 10 versículos depois de chamá-lo de a rocha, chama ele de Satanás. Então não era a pessoa dele em si, mas aquilo que ele fala e aquilo que ele representava junto com o colegiado apostólico. E ele conclui o versículo 18 dizendo que as portas do inferno não prevaleceriam, por mais que tentassem contra a igreja. Literalmente, portas do inferno significa portas do Sheol. Sheol é a palavra hebraica que no Antigo Testamento significava as portas da morte. Essas portas da morte não prevaleceriam contra a igreja. O que isso significa? A igreja nunca vai morrer. E é isso que a gente vê ao longo da história. Por mais que o comunismo tenha tentado destruir a igreja não morreu pelo comunismo. Por mais que o nazismo quis tentar destruir a igreja, o nazismo não conseguiu destruir a igreja. E assim, em tantos outros momentos ao longo da história do cristianismo. Assim como o Império Romano quis destruir a igreja não foi destruída. Assim como o islamismo quis destruir a igreja não foi destruída. Nada, nem ninguém, nem impérios, nem religiões, nem ideologias serão capazes de destruir, porque a igreja é imortal. Porque existe uma cabeça nesse corpo, e essa cabeça está viva. Essa cabeça não morre. A serpente não pode atingir a cabeça. A serpente pode atingir o corpo. A serpente atinge um braço. A serpente atinge uma perna. A serpente atinge um baço. Atinge um outro pedaço do corpo, um outro membro. Mas a cabeça jamais será atingida. Por isso a igreja é imortal. Por isso as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Jesus. E ele diz no versículo 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus.
O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mais uma metáfora aqui, para mostrar como os apóstolos são fundamentais para o início da igreja. Os apóstolos são aqueles que abrem e trancam a igreja. Os apóstolos vão abrir a porta da igreja para o mundo, e os apóstolos vão fechar a porta da igreja para o mundo. Os apóstolos abrem a porta do reino para quem compartilhar a confissão de Pedro, e ao mesmo tempo excluem aqueles que não recebem o seu testemunho de Cristo. E este poder, que é o fundamento dos apóstolos, a palavra de Deus, está hoje escrita na Bíblia, nas Escrituras, que são hoje as chaves da autoridade de Cristo na igreja através do poder do Espírito. As chaves do reino estão na palavra de Deus. E este poder das chaves está melhor trabalhado e explicado por Jesus lá em Mateus 18, onde Jesus diz: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Poder das chaves. Esse poder está na igreja, mas a igreja só tem esse poder se executá-lo na palavra. É a palavra que dá poder para a igreja. E aí o texto termina no versículo 20 dizendo: então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Parece tão estranho esse versículo. Como assim? Não é para dizer que o Senhor é Cristo? Não é para dizer que o Senhor é o Messias? O Senhor veio para se revelar ao mundo, e agora que as pessoas sabem que o Senhor é o Messias, deixa a gente contar para todo mundo que o Senhor é o Cristo. Jesus falou: não diga para ninguém que eu sou o Cristo, pelo menos por enquanto. Jesus só ordenou isso aos discípulos porque tornar isto cada vez mais audível faria com que a sua morte se aproximasse mais rapidamente, e o tempo ainda não havia chegado. Quando chegasse, isso seria dito às claras, a fim de que a própria declaração de Jesus ao sumo sacerdote sobre ser ele o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, não é? Quando Jesus estava junto de Anás e Caifás, e ele pergunta se Jesus era o Filho de Deus. Jesus disse: tu dizes, e mais, tu verás o Filho de Deus vindo sobre as nuvens dos céus. Aí o sumo sacerdote rasga as vestes e diz: nós não precisamos mais de nada, temos um testemunho. E aí eles condenam Jesus à morte. Quando Jesus se declarou o Cristo para o grande sinédrio, foi quando condenaram ele à morte. No dia seguinte ele estava crucificado. Por isso, por tantas vezes Jesus disse: não digam a ninguém quem eu sou ainda, porque ainda não chegou a minha hora. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem você diz que Ele é? Não diga que Jesus é tudo. Quando alguém, ou se alguém chegasse para você e lhe perguntasse: quem é Jesus? O que você diria? Você titubearia? Você ficaria alguns minutos olhando para o ar? Ou você diria como Pedro: o Senhor é o Cristo. O Senhor é um ungido pelo Espírito para trazer cura e libertação. O Senhor é o Filho do Deus vivo. O Senhor é aquele que tem as palavras do reino. O Senhor é aquele debaixo de quem a gente vai se abrigar, porque em nenhum outro a gente encontra palavras da vida eterna. Pedro sabia quem era Jesus, porque ele estava o tempo todo do lado de Jesus. Você saberia dizer quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Você saberia dizer? As pessoas precisam saber, e elas precisam ouvir de você quem é Jesus, porque você é cristão. Você é discípulo de Cristo. Você é um seguidor, uma seguidora de Jesus. Mas, para que nós saibamos o que dizer a respeito dele, é preciso que o fundamento dos apóstolos esteja sobre os nossos pés. E qual o lugar do fundamento dos apóstolos? Qual o lugar da palavra de Deus na sua vida? É sobre essa rocha que a sua vida tem sido edificada? É sobre essa rocha que você busca vivê-la e construir a sua vida, construir a sua história? É sobre essa rocha que é a própria palavra de Deus,
que você tem construído a tua família, os teus negócios, os teus estudos, os teus planos para o presente, os teus planos para o futuro. É sobre a palavra de Deus que você tem construído o teu testemunho. É sobre a palavra de Deus que você tem construído também o teu comportamento. Ou será que a tua vida é vivida de qualquer jeito, sem base, sem fundamento, sem alicerce, sem rocha, sem fundamento nenhum? Quem é Jesus e onde está o fundamento? Se você tem um fundamento sobre os seus pés, se você tem uma rocha sobre os seus pés, se você tem a palavra sobre os seus pés, então você sabe quem é Jesus. E se tudo isso existe em sua vida, então saiba que você está protegido dentro da igreja. E que as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a sua vida. As portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a sua família. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra os seus negócios. Nunca vão prevalecer contra aquilo que você constrói. Porque tudo aquilo em que você colocar a mão irá bem. É a promessa de Deus no Salmo 1. Você sabia disso? Tudo quanto o justo faz, prosperará. Mesmo que você perca o trabalho, mas ainda assim, aquilo está concorrendo para o teu bem. Mesmo que você não entenda naquele primeiro momento. Ainda que você se acidentou e aquilo te prejudicou, tudo bem, você não entendeu naquela primeira hora, mas você vai entender depois, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e tudo aquilo no que o Filho de Deus põe a mão para fazer, Deus prospera, Deus abençoa. Ainda que em alguns momentos nós vivamos momentos de dificuldade, momentos de lutas, momentos de escassez, momentos de dar 3, 10 passos para trás, para que o Senhor depois nos faça avançar 20 passos à frente. Mas o ponto é, será que a tua vida está edificada sobre esta rocha? Será que a tua vida está edificada sobre este fundamento, sobre esta boa palavra, que é o próprio Cristo? Se sim, que você aprenda mais e mais a respeito dele. E saiba o quanto Ele espera estar tão perto de você e estar enchendo os seus lábios de boas palavras para que você então testemunhe a respeito dEle para todo mundo que estiver perto de você e perguntar para você, e aí, quem é Jesus para você? Seria um bom desafio que nós todos ouvíssemos essa pergunta pelo menos uma vez na vida. Um bom desafio. Eu oro a Deus nessa noite que algum dia na tua vida alguém faça essa pergunta para você. Eu peço a Deus que em algum momento alguém chega para você, seja um filho, a esposa, um parente, um amigo, um colega de trabalho, um neto, alguém, um avô, e diga quem é Jesus para você. E que você venha saber naquele dia o que dizer. Que você venha encher os seus lábios e que você fique ali, quem sabe, minutos e minutos e minutos, descrevendo quem é esse grande amigo que você tem hoje na sua vida. Vamos orar? Obrigado por quem o Senhor é. Para mim, para os meus irmãos, para minhas irmãs. Obrigado por quem o Senhor é para o teu povo, os teus remidos e remidas, povo pelo qual o Senhor quis morrer naquela cruz. Obrigado por quem o Senhor é, por quem o Senhor será, por quem o Senhor foi, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, nunca muda, porque o Senhor é fiel, como nós cantamos hoje à noite, porque o Senhor é imutável, porque o Senhor é real, porque o Senhor é verdadeiro e está vivo, porque o Senhor está nos vendo nessa mesma hora, porque o Senhor está nos ouvindo exatamente agora, porque os teus ouvidos estão atentos à oração que estamos lhe fazendo nesse lugar, porque os teus olhos estão postos sobre nós neste exato momento. Obrigado por estares olhando para nós, ouvindo a nossa oração.
e acolhendo as nossas famílias. Nós queremos cada dia Te conhecer mais, Senhor, Te amar mais, nos relacionar mais e nos encher mais de sabedoria, para que tenhamos o que dizer a Teu respeito, quando alguém vier a perguntar para nós sobre quem o Senhor é, que tenhamos o que dizer e dizer com grande alegria, dizer com grande amor, sobre o grande amor da nossa vida. Em Teu querido nome nós oramos, Jesus. Amém.